E agora chegou a hora da gente falar de seleção brasileira. Sem Davi Luiz e Marcelo Groi, a seleção vai jogar hoje contra a Venezuela, lá no Castelão, em Fortaleza. Dois jogadores falaram sobre essa partida, William e Hulk. A eliminatória, com a derrota fora, era difícil o jogo, mas infelizmente tivemos alguns erros ali e custou caro pra gente. Agora estamos tendo a oportunidade de jogar em casa, ter o calor da torcida, com certeza vai nos apoiar do começo ao fim. E tenho certeza que vamos dar uma grande resposta com uma grande vitória depois de amanhã. Com certeza a gente vai botar o nosso futebol em campo, o nosso melhor futebol, para trazer alegria à torcida brasileira. Tem condições sim, né, de fazer um gol no começo do jogo, mas a gente sabe o quanto o futebol hoje é difícil, né? Todas as equipes são bem treinadas, né, hoje, então a gente sabe o quanto é difícil, né, fazer um gol no começo do jogo. Mas o importante eu acho que é saber que o futebol tem 90 minutos para jogar. O importante é não desesperar. Bom, para quem percebeu, o Hulk falou 2 vezes a palavra torcida. Será que a torcida está animada realmente com a seleção brasileira, No calor da André? torcida, o Brasil tomou de 7 da Alemanha. Então, eu acho isso aí que não serve tá esperando de base, não. demais a torcida, né? Com torcida ou sem torcida, com torcida contra, ganhar da Venezuela é obrigação da seleção brasileira. Não faz mais do que obrigação. Você acha que a Venezuela pode surpreender o Brasil hoje? Porque o Chile, a gente sabe a qualidade do Chile. Mas a Venezuela, André? Por exemplo, a única derrota que o Brasil tem para a seleção da Venezuela, em 2008, foi no comando do Dunga. Então isso pode acontecer. Se aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. Já teve 0-0, já teve 1-1, já teve esse 2-0. Mas na maioria das vezes o Brasil venceu a Venezuela. O futebol da Venezuela, ele evoluiu de alguns anos para cá. Ele evoluiu bastante de alguns anos para cá. Mas não o suficiente, o justificável para ser melhor do que a seleção brasileira. Mas diante de tudo que está acontecendo com a seleção brasileira nos últimos tempos, tudo é possível. A ponto da gente imaginar que 1-0 é um resultado extraordinário para a seleção brasileira hoje. Enquanto que 1-0, na minha época, por exemplo, que a gente fazia bolão, quando eu era jovem, criança e tal, fazia um bolão do jogo. Alguém colocasse 1-0 é porque queria ganhar o bolão sozinho. Agora, só para relembrar vocês, né? A Venezuela perdeu para o Paraguai, né, no primeiro jogo, 1-0. E aí, o que aconteceu ontem, André? O Seedorf, né, está aqui no Brasil, o Palmeiras está realizando um congresso, né, para discutir assuntos sobre futebol, e ele falou muito mal da CBF. A gente colocou alguns trechos aqui para vocês, os principais trechos, né? Olha o que ele falou da CBF. Falta planejamento, inovação e renovação. A CBF deve abrir os olhos para o mundo. Alemanha e Espanha fizeram um planejamento há 15 anos. Os resultados que conquistaram não são de agora. Eles prepararam isso. Se o Brasil acha que conquistará as coisas só com talento, porque isso seus jogadores sempre tiveram, então acabou. Não existe mais aquela diferença técnica de antigamente. Essa diferença só voltará a existir se o Brasil se renovar com o trabalho da base nos clubes e na seleção. Caso ocorra uma derrota hoje diante da Venezuela, André, você acha que o Dunga pede para sair ou não? Não, pedir para sair ele não vai pedir de jeito nenhum, porque ele não é bobo. Ele ganha um bom dinheiro lá para ser técnico da seleção brasileira. Mas eu acredito que se a seleção brasileira tropeçar hoje, o Marco Polo Del Nero vai ter que tomar alguma providência. É o normal. Ele vai ter que trocar de técnico da seleção. Porque ele já vive um momento que ele já não tem a fé pública, né? Ele é um cara que não tem coragem de ir em Fortaleza. Sim. Ele não tem coragem de sair do Rio de Janeiro. Não tem coragem de viajar, porque tem medo de ser preso. Tem uma série de suspeitas rondando a pessoa dele. Então, ele precisa fazer uma moral. E talvez para evitar que as críticas da seleção brasileira recaiam sobre ele pode lavar as mãos e contratar um técnico de ponta, fazer a parte dele. Falar, vocês queriam um técnico bom? Eu contratei o Tite, ele assume em janeiro. Eu contratei o Cuca, o Levir Coupe, o Marcelo Oliveira. Talvez isso possa acontecer, eu vejo possibilidade disso acontecer nisso. E eu acho que é o que tinha que ser feito.
Mesmo se a seleção ganhar de 10-0 hoje da Venezuela, o Brasil precisa de um treinador de verdade. Tem que parar com essa brincadeira aí.